Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Uma história excepcional. Eu vou apresentá-la, mas olha, eu já li essa história, sabe? Antes de apresentar a vocês, eu entrei dentro da história e ela me emocionou e me fez parar para pensar e refletir sobre o que é a fé. Gente, é impossível sair indiferente dessa história. Ela vai aumentar em muito a sua fé. Ouça do comecinho até o final. Pessoa, antes de eu começá-la, eu queria lembrar que Deus a fez com perfeição, pessoa. Seu carisma, seu intelecto, sua inteligência, tudo isso. Pessoa, você pode ser o que você quiser com essa sua simpatia. Se pode ser o que você quiser, ora então seja gentil, porque a gentileza gera sempre mais essa gentileza. E há uma coisa muito importante de ser dita, viu, pessoa? Quando você ajuda alguém, você descobre que a pessoa mais ajudada da história acaba sendo você. Isso é maravilhoso, né? E se sobrar gentileza, por favor, mande um valeu demais aqui para o nosso canal. O ícone criado pelo YouTube é aquele. É um coração e dentro dele tem um cifrão. Nos mande uma ajuda aqui para o canal. Valeu demais. Abaixo do vídeo, o ícone, coração e um cifrão dentro. Simboliza a doação feita por amor. Nos ajude, é muito importante, pessoa. Bem, isso posto, vamos à linda história de hoje. Naquele dia, depois de eu ter trabalhado muito, eu não via a hora de eu voltar para casa. Eu estava cansado e doido, sabe, para mexer no computador. Eu tinha descoberto um jogo que me fascinava. E os celulares ainda não estavam tão avançados. Ainda só serviam mesmo para fazer e receber ligações. Eu tentei primeiro o ônibus. Nossa, estava muito lotado, muito cheio. Quer saber de uma coisa? Eu vou no micro-ônibus. O micro-ônibus é a lotação. Pelo menos naquele micro-ônibus onde tinha um preço um pouquinho diferenciado, havia um conforto diferente. Eu garantia meu lugar sentado. E dentro daquela lotação eu me sentei e estava refletindo a respeito da minha vida, do meu casamento desfeito que havia terminado de uma maneira tão triste após 3 anos. Sequer eu havia tido filhos no meu casamento, quer dizer, ainda bem, né? Porque o casamento não deu certo. Eu ainda sentia aquelas dores e refletia sobre tudo isso quando eu me sentei naquela lotação. E foi ali dentro da lotação que eu vi tudo acontecer. Uma mulher no banco à minha frente, ela tinha uma criança pequena no colo. E volta e meia a mulher balançava a criança, que não parecia bem, a criança estava chorando, sabe assim, manhosa, dava sinais de que a criança estava passando mal. Não estávamos nem no meio do percurso quando a criança soltou um jorro branco e aguado no corredor da lotação. Alguns pingos daquele jorro vieram cair bem em cima do meu sapato. Sorte minha que a mochila com os livros de um curso que eu estava fazendo se encontrava no meu colo. Com gestos de desculpas e toda sem jeito,
A mulher tentava se limpar e limpar a criança com um pequeno lenço que ela trazia junto de si. No entanto, suas tentativas resultavam em fracasso. E enojada e com ares de pouca simpatia pelo que acontecera, a mulher ao lado do banco, do qual aquela que tinha criança com o vômito, levantou-se e saiu, pisando duro no leite esbranquiçado do corredor. Credo, oh, que nojeira! Credo, resmungou essa senhora. Me desculpa, falava a mãe, é que criança é assim, imprevisível, isso acontece, né? Dizia a mãe, corando e ficando de cabeça baixa, tentando ainda se limpar. Mas o pequeno lenço não conseguia efetuar um bom serviço. Nisso, uma senhora já de certa idade, ela tirou um pano meio amarelado pelo tempo de uma bolsa e entregou aquele pano para a mãe da criança indisposta. Toma aqui, minha senhora, ó. Faça bom uso, faça bom proveito. Obrigada, muito obrigada, disse a mulher, limpando as suas roupas e o rostinho do bebê da criança. Depois de feita a limpeza, ela não sabia o que fazer com o pano que a outra havia lhe passado. E essa, a senhora mais velha, falou: não, fica com ele. Esse pano, ele tem uma linda história e ele não deve jamais ser devolvido, disse a senhora de cabelos brancos e gestos delicados e educados. A moça, sim, porque a mãe da criança ainda era uma jovem. Ela enrolou o pano de um jeito que a parte molhada pelo vômito ficou escondida pela parte limpa e colocou dentro da sua pequena bolsa. E falou: obrigada, mas eu vou lavar e depois, como é que eu faço para devolver o pano para a senhora? Lógico que eu não vou poder ficar com ele. Aí disse a senhora de cabelos já esbranquecidos: meu nome é Guilhermina. E o seu? Disse estendendo a mão. Esse gesto fez com que seu braço se esticasse também as mangas do vestido que ela usava. As mangas recuaram um pouco e eu pude ver algumas manchas roxas no braço esticado dessa senhora. Oh, me desculpe, o meu nome é Roberta de Mariano. Esticou a sua mão à mãe e apertou a mão da velha senhora. O que a senhora falou antes sobre não devolver a toalha? Eu entendi direito ou entendi errado? Apesar do cheiro nauseabundo do vômito, eu resolvi permanecer ouvindo o que elas falavam. Aquilo começou a me chamar a atenção. E a senhora, já de uma certa idade, explicou para a mãe: sabe o que é? Eu recebi esse pano durante um voo de avião que eu fazia. Eu estava viajando para a Itália e como eu não tinha costume de avião, eu passei mal, sabe? Aí uma senhora me ajudou, como eu fiz agora com você. Ela me passou esse pedaço de pano e quando eu quis devolver o pano para ela, ela não o aceitou e me contou a sua história. Bom, aí eu permaneci mais do que nunca atento à história que aquela senhora contava para a mãe. Fiquei mais do que nunca ligado e seguiu a senhora. Segundo ela, essa senhora italiana, um dia ela fez uma viagem que ela sonhava fazer. Ela foi a Israel, mas ela sofreu um desmaio na rua em Israel. Naquele momento, ela gozava a regalia de viajar com o dinheiro de seu pai. Estava em Israel fazendo um tour com um grupo de europeus. Estavam fazendo o caminho das pedras que Cristo havia feito, quando, sem perceber, ela pegou um caminho errado, ficou perdida do grupo durante meio-dia e chegou ao seu extremo de cansaço físico. E ela desmaiou, coitada, desmaiou de exaustão, de tanto caminhar por entre aquelas ruelas e becos, na tentativa de encontrar sua turma.
foi quando um jovem judeu a ajudou. Achou-a desacordada e a levou para sua casa. Lá, esse jovem judeu a tratou e quando ela começou a botar sangue pelo nariz, ele lhe passou um pedaço de pano para que ela se limpasse. O sangue parou de jorrar na hora, parou de brotar aquele sangue no mesmo instante. Ele negou-se a pegar novamente o pano e ela acabou por guardar o pano como lembrança. Quando ela deixou a casa do moço, ela tratou de anotar o seu nome, Baruque, e o endereço dele, porque ela ficara muito grata por tudo. Daquele dia em diante, a moça nunca mais botou sangue pelo nariz, e era uma coisa que acontecia sempre, mas nunca mais ela colocou sangue pelo nariz. Sua vida teve a partir dali uma mudança significativa dali para frente. E ela então guardou o pano como se fosse uma relíquia para ela. No entanto, depois de 2 anos, ela voltou a Jerusalém e lá se encontrou novamente com o jovem Baruque, o judeu que ela já conhecia, o Baruque, que a ajudara. O Baruque, lhe disse que ela devia se desfazer do pano, isso depois de 5 anos que o pano estivesse com ela, porque essa era a tradição. A toalha não podia ficar sem atividade. A finalidade da existência da toalha era ajudar a quem dela precisasse, mas não deveria passar mais do que 5 anos com uma pessoa só. Caso contrário, poderia causar um efeito reverso. A moça não acreditou, sabe? A moça italiana não acreditou naquilo. E depois de 6 anos com a toalha, o pai dela veio a falecer. E em seguida, a firma do pai teve que pedir falência. Ela não sabia o que fazer. Ela entrou em contato com o Baruque e o Baruque disse que simplesmente não era para ela se desfazer da toalha, não iria se resolver, ela se livrar da toalha. Ela fora feita para servir, para ajudar. Então, no momento em que ela pensava em passar a toalha a alguém que tivesse precisando, eu, ao lado dela dentro do avião, passei mal. E foi aí que ela me entregou a toalha. Nossa, que história, né, dona Guilhermina? Será que é verdade? Olha, Roberta, eu posso lhe falar por mim. Depois que eu recebi essa toalha dentro do avião, tanta coisa mudou na minha vida para melhor, sabe? Eu consegui um bom marido para minha filha. Desde que eu estou com este pano, veio uma certa estabilidade financeira para mim. E como faltam 2 meses para se completarem 5 anos que eu estou com o pano, de repente acontece isso com você, então chegou o dia de passá-lo avante. Sei, puxa, fico honrada, muito agradecida, muito obrigado. Quer dizer, pelo pano e pela história. E quanto à senhora do avião, a senhora teve mais algum contato com ela depois? Ah, sim. Ao desembarcar, eu passei o meu telefone e peguei também o dela. Mantemos contatos até hoje. Ela está muito bem com a sua família, mora na Itália. Mora em Florença, uma cidade italiana. Ah, muito bem, puxa, que bom. Então, muito obrigada mais uma vez pela toalha. Eu acabei sendo a escolhida, né? Verdade. E creia, não foi minha escolha. Foi uma escolha do destino. Ou, se você tiver muita fé, foi uma escolha do próprio Deus. Ora, pois saiba, senhora dona Guilhermina, que eu tenho muita fé. E essa sua ajuda e essa toalha veio no momento exato, sabe? No momento que eu tô precisando muito. Desculpa. Tô até emocionada. Mas é um momento que eu tô precisando bastante. Que bom, Roberta. Que você faça o melhor proveito, então. Desculpa, dona Guilhermina, só mais uma coisa. Eu vou
eu vou passar o meu telefone também para a senhora. Se um dia a senhora quiser saber o que a toalha fez por mim, é só me ligar. Ah, sim. Então pode falar o número que eu vou registrar aqui no meu celular. E foi aí, sabe, Paulinho, que eu fiz aquilo. Conforme a moça Roberta falava o seu telefone para a senhora, dona Guilhermina, eu também fui registrando. Sim, eu sei que eu não estava fazendo certo, eu sei que eu não devia, mas eu estava fazendo algo que o coração pedia para que eu fizesse. Agora que eu registrei o telefone, lógico, sem que elas soubessem, chegou a minha vez de descer da lotação. Desci logo em seguida e não pude seguir o rumo, o restante da conversa, porque eu tive que descer. Mas o principal eu tinha presenciado. E o melhor, eu agora tinha o telefone da Roberta Mariano. Estava comigo o telefone dela. Cheguei em casa e fui mexer no meu computador. Mas eu não conseguia mais me concentrar no jogo, sabe? Eu não parava de pensar em tudo o que eu tinha vivido na lotação naquele fim de tarde. E o telefone que estava ali registrado comigo, ele mexia comigo. Quase que eu liguei no mesmo dia para Roberta, mas eu fiz força e me segurei. No entanto, no dia seguinte eu não aguentei e liguei para Roberta. Ela atendeu e eu tinha muito medo que ela desligasse, mas era um risco que eu tinha que correr. Eu consegui mantê-la na linha e explicar para ela a forma como eu havia anotado o telefone dela. E ela até se lembrou de mim. Eu falei, eu sou o rapaz da lotação, aquele do sapato, eu mesmo. Ela se lembrou de mim quando eu falei para ela que eu era o rapaz do sapato respingado. Ela até me pediu desculpas e eu falei que não era para isso que eu havia ligado, mas havia ligado porque eu fiquei muito interessado em saber da história da toalha, o que eu tinha ouvido enquanto eu tinha escutado. Quando ela disse que a toalha chegou na hora exata, eu fiquei também preocupado. Me parecia que ela queria pedir um socorro, sei lá. Eu estava ligando exatamente por isso. Eu não queria ser enxerido, mas eu me interessei em saber um pouco mais da história da Roberta. Foi quando a Roberta me contou que ela estava lutando muito com a vida dela. O seu bebezinho se chamava Antônio. Era uma homenagem ao seu falecido pai, que tinha sido para ela um grande homem, um grande pai. Mas o pai do menino mesmo era um zero à esquerda. Vivia noutra cidade, na cidade de origem dela, e quando a engravidara, tinha voltado para a ex-mulher dele. E ainda tinha proposto, teve a cara de pau de propor a ela, viveram uma vida dupla, mantendo as duas mulheres, ela e a esposa. Foi aí que a Roberta me disse indignada que foi o fim do relacionamento para ela, porque ela se sentiu magoada, ofendida, e ficou claro para ela que ele não amava ninguém, nem a ex-mulher, com quem ele voltou apenas pelo interesse financeiro. Ela era bem de vida, a ex-mulher dele, e muito menos ela. Como a cidade em que vivia era muito pequena e de poucas oportunidades, ela tinha vindo embora. Veio tentar a sorte. Ela era uma craque dos bordados. E quem sabe numa cidade grande ela fizesse boa clientela ou boa freguesia. Mas ela ainda tinha imensas dificuldades porque ela não era conhecida. E naquele dia ela estava voltando de um médico, onde ela tinha ido levar o Antônio devido a uma chiadeira no peitinho da criança. Eu ouvi a história dela, aproveitei e de maneira até inibida, eu contei também a minha
história para ela. Contei também um pouquinho da minha vida, que eu havia sido casado, sim, conforme eu dissera no comecinho da carta, mas meu casamento durou apenas 3 anos, porque a minha ex-mulher confessou depois que jamais havia se separado do amante, que era inclusive um homem casado, mas jamais ela havia se separado dele, inclusive no período todo em que me namorou e esteve casada comigo. O caso dela com o amante já durava mais de 10 anos. Então eu, diante de tudo, fiquei muito desgostoso e também havia deixado a cidade onde eu morava e tinha vindo para cá. Cidade grande, onde eu trabalhava e morava sozinho. Eu e Roberta ficamos ao telefone por mais de 1 hora e só desligamos porque o Antônio, o bebezinho, chorou e ela precisava dar de mamar para ele. Mas era evidente que nós tínhamos gostado um do outro. Essa é que era a verdade. Ao desligarmos, prometemos novos telefonemas e no dia seguinte ela me ligou. E como era uma sexta-feira e no sábado eu não trabalhava, então eu marquei de ir ao encontro dela e do filho, já que moravam numa kitnet no centro da cidade, só os dois, e não tinham para onde ir. Os apanhei logo de manhã por lá, os coloquei no meu carro. Aos sábados eu saía com o meu carro até para treinar, andar na cidade grande, o que eu não fazia em dias de semana. E aí fomos passear. Aproveitei e levei a Roberta e o Antônio até a cidade de Santos. Foi lá em Santos que nós almoçamos. E quando deu a noite, nós resolvemos dormir por lá mesmo. O passeio estava muito gostoso. Por uma questão de respeito, eu pedi no hotel 2 quartos, um para cada um. Eu nunca fui de forçar absolutamente nada, mas tudo teria que acontecer de maneira natural. E foi assim. 4 meses depois, no dia em que o Antônio completava 1 aninho, 4 meses depois, promovemos uma festinha para ele. Eu tenho uma tia que mora com a família dela em Atibaia. E foi lá na casa dessa minha tia em Atibaia que nós fizemos a festinha de 1 aninho do Antônio. Foi tudo comemorado em família. Foi tudo muito gostoso. E nesse dia, nós voltamos de lá. Roberta não regressou mais à kitnet no centro da cidade. Ela foi direto para o meu apartamento. E só então, nesse dia, fizemos amor pela primeira vez. E tudo foi espetacular, foi maravilhoso. Aproveitei que ela estava lá e no café da manhã do dia seguinte, eu fiz o convite para ela. Roberta, eu estava aqui pensando, quer morar comigo? Eu gosto tanto de você e você parece também gostar de mim. A kitnet lá é apertada e depois eu estava percebendo que tem problemas com umidade, né? Isso talvez esteja fazendo mal pro pequeno Antônio. Essa chiadeira no peito dele eu acho até que é devido à umidade de lá. Vem pra cá. Vem morar aqui comigo. O apartamento aqui é bom, arejado, toma muito sol. Vem pra cá. Sua resposta foi um abraço seguido de um beijo. Foi assim que passamos a conviver. E o que parecia impossível passou a existir. Felicidade plena para mim e para ela. Eu trabalhando no banco e ela agora com os seus bordados. A sua freguesia havia aumentado muito, uma vez que eu espalhei o cartão dela na agência em que eu trabalhava do banco. E muita gente começou a fazer encomenda com a Roberta. Teve um momento que ela já não dava mais conta. Foi quando eu comprei máquinas automatizadas, eletrônicas, e ela começou a atender uma grande demanda. E até abriu um ateliê. Abriu um ateliê. Foi assim
que prosperamos bastante. E ela contratou 3 funcionárias e, para minha felicidade maior, ela engravidou de mim. Tivemos uma menina linda, a quem demos o nome de Araceles. Dessa vez, uma homenagem ao meu pai Aratãs e à minha mãe Célia. Fizemos a junção dos nomes. E aí é que tenho uma grande surpresa. Sabe quem nós convidamos para ser a madrinha da Araceles? A dona Guilhermina, a senhora que entregou a toalha lá na lotação. Ela mesma, a dona Guilhermina. A essas alturas, 4 anos tinham se passado desde aquela data. Quantas coisas maravilhosas em nossas vidas, da Roberta e na minha também. Eu que acabei beneficiado indiretamente, pela história da toalha. Eu havia tido a ideia e no pós-batizado da Araceles pedimos o contato para a dona Guilhermina da italiana. A senhora italiana que havia dado a toalha a ela. Ela fazia contato com essa italiana até os dias da atualidade. O nome da italiana, Cínzia. Ela passou o contato da Cínzia, a italiana que deu a ela a toalha no avião. Ela, a dona Guilhermina, fez questão da primeira ligação ser feita por ela e nos apresentou a Cínzia. Tivemos um contato com uma certa dificuldade porque não falávamos o italiano. Nem eu e nem a Roberta. Mas há uma grande proximidade idiomática e a gente conseguiu se entender. Nasceu também uma amizade com a Cínzia. A Roberta até mandou uns bordados para ela com toalhinhas com os nomes bordados das netas da Cínzia, Valentina e Antonella, as italianinhas lá de Florença. A Cínzia adorou. Foi assim que ela nos passou o endereço do Baruque, lá em Israel, mais precisamente em Jerusalém. Sim, porque esse era o objetivo. Eu e Roberta tínhamos juntado dinheiro e faríamos essa viagem. Queríamos conhecer os lugares onde Cristo havia pisado. Ao chegarmos a Jerusalém, fizemos contato com o Baruque e o Baruque, ficou admirado que nós estávamos lá devido à toalha que ele entregou lá para Cínzia há tanto tempo. Ele nos disse que jamais esperava que tudo fosse tão longe assim. E aí contratamos o Baruque e ele saiu como nosso guia turístico por lá, a nos mostrar tudo que ele conhecia. Aliás, ele conhecia tudo lá em Israel. No roteiro que ele foi preparando para a gente, lugares lindos que eu recomendo a quem estiver ouvindo a minha história. O Baruque nos levou até o deserto de Negev, em Tel Aviv, o que recomendo, realmente é um lugar especialíssimo. Tivemos em todas as locações bíblicas, ruínas, palácios, fortalezas. Passamos por Od Jaffa, a adorável cidade antiga anexa a Tel Aviv, as belas ruínas de Cesareia Marítima, a peculiar Haifa, que tem o santuário de Bahai, é uma colônia alemã, Bahai. Caná é das famosas bodas da Bíblia, quando teria acontecido o primeiro milagre de Jesus. Nazaré, a mais árabe das cidades israelenses, com direito às ruínas bizantinas. E, claro, toda Jerusalém. Também passamos por Tabgá, a cidade da multiplicação dos peixes e pães, outro milagre de Jesus. As incríveis ruínas de Cafarnaum, a pequena igreja Mensa Christi, a bela basílica da Transfiguração, o Monte das Oliveiras, o Monte das Bem-aventuranças. Fizemos até um curto passeio num barco turístico pelo Mar da Galileia, o maior lago de água doce do país, o farto inclusive em tilápias, um lugar muito piscoso, maravilhoso. E claro, fizemos uma parada no Rio Jordão, onde Jesus
batizou João e João, seu primo, batizou Jesus. O lugar é lindo. Fomos à fronteira de Israel com a Cisjordânia, cujos enormes muros acompanhamos atentamente ao visitar Belém e Jericó. A Basílica da Natividade de Belém, aliás, é considerada a parada mais emocionante para muitos turistas e religiosos da rota. Em Jerusalém, fomos até o famoso Monte das Oliveiras, a Igreja da Visitação, a Igreja da Ascensão, a Igreja do Pai Nosso, o Horto das Oliveiras, Getsemane e, claro, as 14 estações da Via Dolorosa. Tudo, gente, muito, muito emocionante. Vale lembrar que a Igreja do Santo Sepulcro, considerada o local cristão mais sagrado do mundo, é colírio para os olhos, mesmo de um ateu, sabia? Porque tinha um ateu lá com a gente e ele ficou emocionado com o lugar. É coisa linda, tem que ir, com claros resquícios de diferentes épocas e construções da igreja, até o Templo de Vênus. O lugar é espetacular, só estando lá para conferir. Para terminar a bela jornada, o finalzinho do tour aconteceu no Mar Morto, em um dos hotéis com praia semi-privativa de areia trazida artificialmente e as piscinas salgadas geradas pela mineração, com a Jordânia sempre à vista do outro lado das águas salgadas. Que viagem espetacular, que viagem linda! Como foi tudo tão reconfortante. E o mais importante, a nossa fé, que já não era pequena, aumentou muito mais depois dessas visitas. Nas despedidas de Baruch, ele deu a pista. O Baruch, ele queria conhecer uma brasileira. Disse a minha Roberta que o grande desejo dele era conhecer uma brasileira, uma vez que ele ainda se encontrava só. E Roberta, ela tinha uma irmã com o nome de Roselene, solteiríssima, que tinha muita vontade de conhecer um estrangeiro. Olha, foi apenas um empurrãozinho e não precisou mais nada. Contatos pela internet e tudo foi se acertando entre os dois. Aí na volta de lá, passamos pela linda Florença, a cidade da Cínzia, a italiana que deu a toalha para Dona Guilhermina. Também fomos conhecer a Cínzia pessoalmente. E ela fez uma festa. Italiano, você sabe como é que é, né? Italiano sabe receber as pessoas. Ela fez uma festa quando nos viu e nos levou para conhecermos a capital da região toscana, que era a cidade dela, mostrando detalhes da cidade de Florença, na Itália. Nossa, é outro passeio que eu tenho que recomendar, porque Florença abriga muitas obras de arte, arquitetura renascentista. Um dos seus pontos turísticos mais emblemáticos é Duomo Catedral, com uma cúpula de telhas de terracota, e é projetada por Brunelleschi, e o campanário de Giotto. A Galeria dell'Accademia exibe a escultura de Davi feita por Michelangelo, gente, tá lá. Tá lá Davi feito por Michelangelo, tá lá nessa galeria. A Galeria Uffizi exibe o Nascimento de Vênus. Essa é uma obra de Botticelli. A Anunciação de Da Vinci tá lá também. Foi também inesquecível. Um passeio que eu faço questão de citar na carta para que as pessoas um dia estejam por lá e visitem também. De volta ao Brasil, eu e o meu amor, a Roberta, estávamos realizados. Mas veja o que é a vida. Veja o que é a vida. No prédio em que nós moramos, forçosamente, nós passamos em frente a uma praça. E exatamente no dia da nossa volta ao Brasil,
encontramos na praça uma mulher em apuros com o seu nenê, que também vomitava. Gente, tudo aquilo que aconteceu dentro da lotação estava acontecendo desta vez na praça. Tudo aquilo. E aí sentimos no coração que era a hora de passar a toalha avante. Foi quando a Roberta tomou iniciativa, bastou que ela me olhasse. Eu dei uma piscadinha para ela e a comunicação estava estabelecida. Ela pegou a toalha e deu para essa mulher, dizendo tudo o que a dona Guilhermina havia dito para ela naquele fim de tarde dentro da lotação. A mulher saiu com o bebê e com a toalha e com certeza será beneficiada por esse amor. Com certeza. Quem sabe, num futuro breve, eu volte a te escrever para te atualizar, Paulinho, sobre os feitos dessa toalha espetacular. Uma outra coisa que aí eu já posso te informar. Deu certo. O Baruque e a irmã da Roberta, a Roselene, deu certo. Estão juntos. Estão juntos e a irmã da Roberta se mudou, mora em Jerusalém hoje com o Baruque. Estão lá muito felizes. Olha quanto benefício o amor trouxe, sabe? Foi o amor. O amor entre essas pessoas foi gerando mais esse amor e todos esses benefícios. É por isso que eu tinha que te escrever essa carta. Eu tinha que te contar essa história. Porque tudo é real. Tudo aconteceu na minha vida exatamente como eu coloquei aqui nesse computador. Exatamente assim, conforme está no meu texto. Meu amigo, eu gostaria muito que as pessoas comentassem a respeito da minha história. Curtissem, dando seu joinha, se inscrevessem no seu canal. E como você diz, se sobrar gentileza, que enviem também um valeu para o Paulinho Boa Pessoa.